A correção da prova 1, avaliação 1, né, sobre a PR1, que seria a nossa prova sobre velocidade média de movimentos uniformes. Tá? Então, passar rapidamente aqui para a nossa correção da prova. Então, a questão 1 é o seguinte: defina movimento uniforme, cite alguns exemplos. Tá? Defina movimento uniforme e cite alguns exemplos. Então, nós estamos aqui: o movimento uniforme é todo movimento com velocidade constante. Sim, movimento uniforme é todo movimento com velocidade constante. Não necessariamente ele tem que ser em linha reta, tá? Porque nós temos aí movimentos uniformes, nós temos movimentos uniformes em linha reta, nós temos movimentos uniformes circulares, né, que é o movimento circular uniforme, tá? Então nós temos várias trajetórias com velocidade constante. Nós estamos estudando, né, um movimento uniforme particular, que é o movimento em linha reta, né, que é o movimento retilíneo, ou seja, linha reta e uniforme, com velocidade constante, tá? Então nós vimos aí velocidade média e nós engatamos aí o MR1, onde nós vimos até a parte de gráficos. Então é isso, movimento uniforme é todo movimento com velocidade constante. Aí nós temos como exemplo, e o que nós estamos trabalhando aí, que nós trabalhamos, o MR1, movimento retilíneo e uniforme, movimento em linha reta, sempre com a mesma velocidade. Então essa era a questão 1. Sobre os movimentos retilíneos uniformes, marca V ou F. Então a gente tem algumas preposições aqui, né, para a gente verificar se são verdadeiras ou são falsas, tá? É só isso aí. Neste movimento, as distâncias percorridas são iguais para intervalos de tempos iguais? Sim, verdade, né? Digamos se um corpo está se movimentando 5 metros por segundo com velocidade constante, significa que a cada segundo, né, ele percorre 5 metros, então, ou seja, distâncias iguais para cada 1 segundo de tempo percorrido. Então, para tempos iguais, distâncias iguais. Se é 5 metros por segundo e a velocidade não muda, a cada segundo ele percorre 5 metros. Para que um movimento seja considerado uniforme, um corpo deve deslocar-se necessariamente em linha reta? Não, falso. A gente pode ter movimentos uniformes com trajetória circular, né? A gente pode ter o movimento circular e uniforme, por exemplo. Tá? Então, para que seja considerado uniforme, não precisa ser necessariamente em linha reta. Tá? Pessoas dentro de referenciais em MRU, inerciais como um trem ou avião, não sentirão os efeitos do movimento? Sim, né? Pessoas que estão dentro de referenciais que se movem no espaço com velocidade constante em linha reta, elas não terão aquela distinção entre movimento e repouso em relação ao referencial externo, né? Então, por isso que uma pessoa dentro de um avião ou dentro de um trem, né, que está com velocidade constante em linha reta, ela pode se movimentar ali, né, como se o referencial, né, estivesse parado, tá? É o que nós vimos lá no exemplo da menina lá dentro do caminhão baú pulando com um trampolim. O caminhão com velocidade constante, em linha reta, a menina se movimenta, né, pula no trampolim dentro do baú do caminhão lá, como se o caminhão estivesse parado, tá? Opa, então aqui, certo, e já botei aqui o F, né? Uma pessoa dentro de um trem em MRU ou jogar uma bola para cima verá a bola caindo atrás dela? Não, isso aqui, né, no começo desafia um pouco no senso comum, mas se uma pessoa está aí num trem em movimento retilíneo uniforme, né, se ela jogar uma bolinha para cima, ela vai cair na bolinha dela na mão, né? Lembra que, né, tanto ela como a bolinha estão para frente, né, estão em determinado sentido, sempre a mesma velocidade. Então, sabe, quando uma pessoa sobe, joga a bolinha para cima, essa bolinha tem um componente vertical, né, de velocidade, mesmo que a pessoa. Então, né, dentro do trem, né, as pessoas vão ver o que? A pessoa jogando para cima e caindo novamente na mão dela, tá? Porque digamos que a pessoa está indo para frente, a bolinha também está indo para frente. Então essa está falsa, não cai atrás nem na frente, cai na mão, se o movimento for retilíneo e uniforme, tá? Uma pessoa em um carro aqui de movimento uniforme, né, ao fazer a curva não sentirá qualquer efeito. Falso, né? Quando a gente faz curva, né, a gente já não tem mais, né, a gente tem uma aceleração, né, a gente tem uma mudança, né, na direção e sentido do movimento. Então a pessoa já sente o efeito do movimento, já sente,
no caso, né, quando faz a curva, uma pseudo-força centrífuga, né? A gente chama aquela força que te joga para fora quando você faz um movimento circular, né? Aquela força que te comprime contra a porta no oposto quando, né, você faz a curva no carro, por exemplo, ali. Tá? Então, sim, porque o movimento circular ele já tem uma aceleração, tá? Ele tem uma aceleração centrípeta, né? Então ele não é totalmente desprovido de variação no movimento, tá? O movimento circular retilíneo uniforme, ele não tem aceleração nenhuma, tá? O circular, a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente, ele já tem, né, uma aceleração, ou seja, já tem uma variação perceptível no movimento, tá? Então a gente fica com essas daqui. 3. Um veículo vai da cidade A à cidade B distante de 200 km uma da outra. O tempo de percurso é de 2 horas e 45 minutos. Clássica, né? Passei na atividade, passei em exemplo, passei no caderno, passei no livro, passei no quadro. Já passei em videoaula de revisão, já passei correção de atividade, então questão bem aplicação direta, né? Então assim, um veículo vai da cidade A à cidade B, distantes de 200 km uma da outra. O tempo de percurso é de 2 horas e 45 minutos. Então eu te dei o delta S, né? O S menos S0 é 200 km. E o tempo de percurso desses 200 km é 2 horas e 45 minutos. Calcular a velocidade média em km por hora. Calcular a velocidade média em metros por segundo. E eu quero saber quanto tempo leva para percorrer 500 metros. Os dados, pessoal, tem que tomar cuidado aqui, né? O delta S é 200 km, o delta T é 2 horas e 45 minutos. Então aqui delta T é 2 horas mais 45 minutos. Eu tenho que passar esses 45 minutos para horas. O que eu faço? Pego o valor em minutos, divido por 60. Dá 0,75 horas. Tá? Então 2 horas e 45 minutos dá 2 horas, 2,75 horas. Então esse é o tempo que eu devo botar na equação para obter quilômetros por hora. Calculando aqui, né, a velocidade média é S menos S0 por T. S menos S0 já foi dado direto no problema, né, que é o delta S, que é 200 km. O tempo, 2 horas e 75, 2,75 horas. 200 por 2,75 dá aproximadamente 73 km por hora. Tá? Então eu calculei a velocidade em quilômetros por hora. Item B, eu quero calcular a velocidade em metros por segundo, né? Se a cada quilômetro ele percorre aproximadamente 73 quilômetros, a cada segundo ele vai percorrer aproximadamente, né, quantos metros? Eu tenho duas opções, é passar toda essa distância para metro e todo o tempo a segundos, que eu acho que fica, né, mais complicado. Então a gente faz o que? Usa a regrinha de conversão, né? Velocidade em metros por segundo é o valor em quilômetros por hora dividido por 3,6. 73 por 3,6 dá uma velocidade em metros por segundo, aproximadamente 20,3 metros por segundo. Tá? Então eu peguei o valor em quilômetros por hora calculado, né? Trata-se do mesmo movimento, do mesmo corpo, da mesma situação física, são só a representação de velocidade em unidades diferentes, né? Então, no item A eu calculei 73 km por hora, né? Era a velocidade em km por hora, e no item B eu quero a velocidade em metros por segundo. Eu pego o valor em km por hora, divido por 3,6, dá isso. E por fim, né, calcular o tempo para percorrer 500 metros estando a 20,3 km por segundo. Como eu quero saber o tempo necessário para percorrer 500 metros, eu tenho que utilizar a velocidade dado em metros por segundo, porque daí eu acho o tempo em segundos, né? A gente sabe que tempo é distância por t, né? O delta S por delta t. Opa, desculpa, aqui é por velocidade, tá? Aqui tem um errinho. Só para a gente não precisar voltar todo o vídeo novo aqui, meus queridos, é V, tá? Desculpa o erro aí.
Então nós temos distância por velocidade. A distância é 500 metros, a velocidade é aproximadamente 20,3, ou seja, para percorrer os 500 metros leva em torno aí de 24,6 segundos. Tá? 24,6 segundos para percorrer 500 metros a 20,3 metros por segundo. Essa era a questão 3, né? Nós fizemos como exemplo lá no cálculo de velocidade média, nós fizemos na correção da lista, né? E caiu na prova também, praticamente a mesma. A questão 4. Um veículo passa pela posição 200 metros e após 50 segundos de movimento chega à origem. Lembra que a origem é posição 0, né? A gente marca como posição 0. A origem pode ser uma posição final, pode ser uma posição inicial, depende da orientação do movimento. Primeiro, a velocidade média. Depois eu quero classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Então, se ele passa ou inicia aí o movimento, né, a gente considera passa a considerar o movimento a partir da posição 200 metros, e ele chega a 0, né, nós temos um movimento que está, né, retrocedendo. Tá? Então a gente considera, lembra, positivo sempre, né, a gente adotou como sendo movimento positivo quando a trajetória é orientada para a direita, então ela é positivo para a direita. Se o corpo se desloca para a esquerda no sentido de diminuir o valor das posições, a gente já tem aqui um movimento retrógrado. Então não precisa nem fazer os cálculos, né? Bastando você compreender o enunciado que está acontecendo, você já classifica entre progressivo ou retrógrado. Tá? A velocidade média é posição final menos inicial por tempo. Né? Então, lembra que agora a posição inicial é 200 e a posição final, onde chega, onde conclui o movimento, é 0. Então, 200 e 0. Posição final do 0, onde o movimento termina aqui. Lembra que ele está indo da direita para a esquerda. E o movimento inicial é 200, que eu começo a cronometrar o meu movimento a partir da posição 200. O tempo necessário para este percurso, de 200 até 0, 50 segundos, que é o meu T aqui, né? 50 segundos. Resolvendo, né, eu vou ter 0 menos 200 é menos 200, menos 200 por 50, velocidade média menos 4 metros por segundo. Bom, então, lembra que velocidade negativa indica movimento retrógrado, né? Então, tem todas as informações necessárias aqui. Ou seja, percebendo pelo enunciado que ele começa o movimento 200 e vai até 0, então ele está retrocedendo nas posições, né? Ele está diminuindo o valor das posições, já dá para concluir que é um movimento retrógrado. Ou você fazendo os cálculos de velocidade negativa, você também conclui que o movimento é retrógrado. Tá? Então B, movimento retrógrado. O movimento é classificado como retrógrado, pois a velocidade é negativa, né? E o corpo está retrocedendo nas posições. Essa era a 4. 5. Um móvel se desloca em MRU segundo a equação S igual a 3 mais 2t, com S em metros e t em segundos. Então, um móvel que está em movimento retilíneo uniforme, ele se movimenta segundo esta equação aqui. Esta equação particular deste movimento diz o seguinte, olha, ele inicia o movimento da posição 3 metros e se movimenta durante todo o trajeto com 2 metros por segundo. Tá? Desta equação eu vou tirar a velocidade inicial, a posição inicial, a velocidade, a posição após 10 segundos e o gráfico. Comparando as equações, né, nós temos a equação geral, S igual a S0 mais VT, e a equação particular desse movimento, S igual a 3 mais 2t. Então, S0 igual a 3, V igual a 2. De onde eu tiro, então, né? Posição inicial 3 metros. Ele começa o movimento dele a 3 metros do referencial, ou seja, da origem das posições. Tá? E ele mantém todo o seu movimento sempre a 2 metros por segundo. Onde é que ele vai parar? Qual é a posição após 10 segundos? Aqui eu faço a continha. Posição final 3 mais 2t. 3 mais 2 vezes. No lugar do t, eu boto o tempo para qual eu quero saber onde ele vai parar após esse tempo. Né? Então, boto 10 segundos aqui no lugar do t.
e acho aí 23 metros. Então, seu corpo vai para 23 metros, né, de distância da origem das posições. Não é 23 metros a partir do ponto de partida, tá? Do esse zero. Esse 23 metros é sempre em relação à posição zero, né? A origem das posições, tá? O gráfico, esse por ter o gráfico é posição versus tempo. Primeira coisa, né? Lembra lá, o gráfico tem que pegar, montar a tabelinha, tabela de tempo por posição. Eu vou atribuir alguns valores de tempo, por exemplo, vou analisar um movimento de 0 a 3 segundos, então eu boto 0, 1, 2, 3. E pegando a equação que é fornecida no problema, aqui eu vou calcular a posição para cada tempo de movimento. Tá? Para tempo igual a 0, ou seja, no momento que ele começa o movimento, eu boto 0 aqui e dá 3 metros. Né? A gente já sabe que a posição dele começa em 3 metros. Né? Então, tempo 0, quando ele começa o movimento, ele começa a partir da posição 3 metros. Então, o S dá 3. Para um tempo de 1 segundo, né, eu vou ter 3 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5 metros. Para um tempo de 2 segundos, eu vou ter 3 mais 2 vezes 2, 7 metros. Para um tempo de 3 segundos, eu boto 3 no lugar do T. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, 9 metros. Então, eu tenho as posições, né? Tempo. Oi? Tá, já estou terminando. Tempo e posição para cada, né? Os parzinhos aqui, 0, 3, 1, 5, 2, 7 e 3, 9, tá? Agora eu vou pegar cada parzinho desse aqui, o tempo e sua correspondente posição, e vou traçar o gráfico. Eixo vertical, posições, eixo horizontal, tempo, tá? Então tem que botar aqui também, né, o S e o T, tá? Se esquecer não tem problema, mas é bom botar nos eixos aqui para você identificar os eixos, né? Então eu ligo aqui, ó, o 0 e 3. Então o primeiro ponto está aqui. Depois eu vou ligar 1 segundo com a posição 5, o 2 segundos com a posição 7, o 3 segundos com a posição 9. Tá? Em cada ponto desse, né, eu vou traçar uma reta a partir da origem, a partir da posição 3. Ligo todos os pontos de encontro dos valores, né, e acho o gráfico. Bom, era essa a questão, pessoal. Era essa a prova, né? Então foi uma provinha bem tranquila, tá? E era isso.